Prezados irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Obrigado, irmã Cícera. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade e podermos estar aqui para meditar também na palavra do Senhor e colocarmos nossos pedidos, nossos agradecimentos, as nossas orações diante de Deus. Famílias fortes não caem no céu, elas nascem quando pais decidem colocar Deus no centro do lar. É quando nós centralizamos a nossa vida pautada pela palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus, segundo Reis, em segundo Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Faremos a leitura do versículo 1 até o 11. Segundo Reis, capítulo 20, do 1 até o 11. Amém? Os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto toda esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera. E fizeram, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, Pai bendito, acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que ela nos ensine, que ela nos exorte, que ela nos fortaleça e nos dê compromisso com a Tua palavra, para vivermos ela de maneira eficaz em nossa vida e assim possamos colocá-la em prática para vivermos segundo a Tua vontade. Nos abençoe, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então o profeta Ezequias aqui, acometido de grave enfermidade, recebe uma sentença diante do Senhor. Ezequias recebe a palavra do profeta dizendo: prepare a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai escapar. Palavra dura, né? A pessoa está doente e ela, mesmo a situação estando grave, sempre se espera que de alguma forma há uma esperança de que haverá a cura, de que haverá a restauração, de que a saúde vai voltar. Mas o profeta foi, como diz Jó, foi no miolo. Você não vai escapar, você vai morrer e você precisa
colocar em ordem a tua casa. Coloca em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Como está a sua casa hoje? Como está a situação da sua casa? Não digo as paredes, não digo os móveis, não digo a decoração, nada disso. Mas o ambiente espiritual. Como está o ambiente espiritual? Os relacionamentos, as atitudes. Como está a sua casa? Imagina uma casa de cabeça para baixo, uma casa com a situação completamente revirada. Nós hoje, e é muito fácil constatar isso, vivemos tempos em que a família perdeu a referência. A família deixou de ser a referência de um lar, de uma casa, de um lugar, de um porto seguro para aqueles que fazem parte. Parece que tudo ficou ao contrário, parece que a situação ficou totalmente complicada, ficou totalmente desvirtuada a situação das casas hoje. Tudo ficou ao contrário. Parece que as pessoas não gostam mais de ficar em casa. Parece que o casamento tem sido desvirtuado, a maternidade desvalorizada. Realmente hoje as pessoas acabam perdendo, não sabem direito o que é uma família no sentido patriarcal, no sentido de como a palavra de Deus ensina: pai, mãe e filhos. Isso também, infelizmente, tem sido mudado. Vivemos uma geração que perdeu o rumo do lar. Isso é fato. Uma geração que perdeu o rumo do lar, e que a família perdeu o rumo. O lar deixou de ser um lugar de refúgio, como a Bíblia nos ensina, como o Senhor nos ensina através da sua palavra. E os casamentos acabaram sendo distorcidos, as pessoas descasam com uma facilidade tremenda, e muitos já não sabem mais o que é de fato uma família estabelecida por Deus. Essa é uma situação muito ruim que vivemos hoje. Por isso, uma sociedade tão bagunçada, uma sociedade tão desestruturada como temos visto. Qual seria o modelo de família de acordo com a vontade de Deus? Gênesis 1:28, o Senhor criou um homem e uma mulher, Adão e Eva, e lhes ordenou: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o modelo, essa é a referência, essa é a base, como diz a irmã Jaceira, é o princípio que Deus colocou para o homem, para a mulher, para que eles sejam família, uma família segundo a palavra do Senhor. E aqui temos o rei Ezequias, que recebeu esta ordem por meio do profeta Isaías: colocar a casa em ordem, colocar a casa em ordem. O que seria colocar a casa em ordem? O que seria realmente pôr a casa em ordem? Talvez, quando ele recebeu essa palavra, Ezequias poderia ter pensado em pagar contas, né? Pagar o que estava devendo, de repente fazer as pazes com alguém, também nomear um sucessor, alguém que fosse suceder ele no trono, tomar providências, dividir a herança, pedir perdão. Tantas coisas, pendências da vida que nós temos, coisas que precisam ser resolvidas. Talvez ele tivesse que procurar alguém para regularizar alguma coisa, ou diversas outras coisas. Ezequias poderia ter pensado nisso, mas na hora em que o rei Ezequias ouviu esta notícia do profeta de que ele não escaparia, de que a doença não seria curada, de que ele de fato iria morrer, Ezequias não pensou em nada disso. Ele não pensou em pendências, em dívidas, em heranças, mas ele virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que precisava colocar a sua vida em ordem espiritualmente. Espiritualmente falando, ele falava: eu preciso fechar para a balança, eu preciso ver o que eu preciso arrumar diante de Deus. E essa ordem continua para nós hoje, esse princípio continua para nós hoje. Coloque a sua casa em ordem. Ele não pensou em bens, ele pensou, o problema não era externo, o problema era espiritual. Colocar a casa em ordem era um problema espiritual. Por isso que ele se voltou para a parede e orou a Deus, clamou ao Senhor, colocou-se diante de Deus, falando: olha, Senhor,
Ele fez um relatório, vamos dizer assim, que ele prestou um relatório diante de Deus da sua vida. E Deus hoje nos chama a essa mesma decisão. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. A primeira ordem que aqui nós vemos no versículo 3, onde Ezequias fala com o Senhor. No versículo 3, se você vê a parte A: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade. Isaías está prestando um relatório agora diante de Deus, está prestando conta diante do Senhor. Andei diante de ti com fidelidade. Ezequias pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ele fala: olha, Senhor, eu era fiel, eu sou fiel a ti. A minha vida foi uma vida de fidelidade diante de ti. Ele dedicou a vida dele, a casa dele, à oração. A sua vida espiritual, ele coloca diante de Deus, fala: minha vida espiritual está em ordem. E de forma humilde, de forma simples, ele se vira para a parede para ter um momento a sós com Deus, para um momento de conversa, um momento de oração diante do Senhor. Oração. Era o que Isaías estava fazendo exatamente nesse momento. Oração. Para Ezequias, a vida espiritual não é um detalhe, é a base, é o fundamento. Para nós também deve ser a base, deve ser o fundamento. Assim como para Ezequias, a vida espiritual era o norte, era a referência, era a proa que ele precisava seguir para ter a direção certa para o seu governo, para o seu reinado. Para nós também, a oração é fundamental. Uma casa onde não há oração, uma casa que não ora, que não está diante do Senhor em oração, ela naturalmente está em desordem. Ela naturalmente estará bagunçada. Ela naturalmente estará revirada de cabeça para baixo. Uma família sem palavras está espiritualmente enfraquecida. Estará espiritualmente enfraquecida. É como, vamos colocar assim, é como uma bateria de celular. Se você usa, mas se você não recarrega, vai acabando, vai acabando, vai acabando. Chega uma hora que vai ficar fraco e não vai mais funcionar. Uma família sem oração diante de Deus, ela vai chegar uma hora que não vai mais funcionar, não vai mais dar certo. Você pode até colocar, manter a aparência durante algum tempo. Parece que está tudo bem, parece que está tudo em ordem, parece que está tudo funcionando, mas é só aparência. Sem Deus vai ser igual celular, sua família vai perder força até que um momento ela vai apagar. Ezequias chegou diante de Deus e ele fala: olha, Senhor, veja, lembra-te, Senhor, peço-te. Se Deus observar a sua casa hoje, a sua vida hoje, o que ele veria? O que ele veria? O que ele se lembraria? Você poderia chegar como Ezequias diante do Senhor: olha, Senhor, lembra-te que andei eu e minha casa diante de ti em oração. Há oração, existe oração, existe leitura da palavra, existe momento diante de Deus. Ou será que muitas vezes a gente acaba se deixando levar muito pelo entretenimento, pelos momentos, pela distração e por uma rotina vazia? Muitos lares hoje estão vivendo essa situação, uma rotina vazia, uma rotina distante do Senhor. Às vezes vem no domingo à noite, mas o resto da semana acabam negligenciando o principal, acabam negligenciando muitas vezes aquilo que vai nos sustentar, que vai manter a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento em ordem. Muitas vezes a gente acaba colocando os melhores lugares da nossa casa para uma TV, né? Para uma mesa, arrumar um lugar bom, né? Para que quando chegar uma visita, a visita se sinta bem acolhida, a gente também fique à vontade, né? Assistindo aquilo que a gente quer, um lugar de lazer. Não é errado você fazer isso de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Agora, o que é errado é não ter um lugar, um momento de oração, um momento de leitura da Bíblia na presença do Senhor. E acaba-se na rotina da vida, nos compromissos, na correria do dia a dia, a gente acaba muitas vezes negligenciamos isso. Não negligencie isso.
Não negligencie isso. Se você não colocar a sua vida espiritual em ordem, nada se sustém na sua casa. Eu tenho certeza que a minha casa, o meu lar, ele está em pé por causa da oração. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho 0,00001, não. É oração. Se não fosse, só Deus sabe como estaria. Eu creio que não só o meu lar, mas o lar de cada um de nós aqui nesta noite. Porque é o princípio, é uma base, é o norte, é a proa da nossa vida. E quando negligenciamos isso, se eu negligenciar de recarregar isso aqui, daqui a pouco eu vou ver, bateria zero, e aí? Fiquei sem. Não funciona mais. O lar sem oração também não vai funcionar. É preciso estar sempre recarregando o celular todo dia e orando todo dia também diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, assim como Ezequias fez. Se você se lembrar, se você colocar diante de Deus, Senhor, lembra do meu lar, lembra do que eu fiz, ele vai lembrar do que do seu lar? Ezequias tinha como Deus lembrar. Ezequias tinha. Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Será que nós podemos fazer essa oração também? Será que nós temos lido a Bíblia? Será que nós temos orado? Será que nós temos realmente colocado a nossa vida espiritual em ordem? Transformemos o nosso lar num lugar de encontro com Deus, assim como Ezequias fez naquele momento diante do Senhor, orando e pedindo a Ele que a nossa vida seja uma vida espiritual em ordem, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O verso 3 ainda, ele diz aqui, a parte B do versículo 3, veja só comigo: com o coração íntegro, ou com inteireza de coração, dependendo da sua versão, o sentido é o mesmo. Com coração íntegro, coração inteiro, coração que não está dividido, com inteireza de coração. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração dividido, de forma nenhuma. Inteireza, dedicação total. Não adianta dizer que a gente ama a Deus e se dentro de casa a dureza, a frieza, a palavras duras. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar de que ele tinha um coração inteiro, um coração completamente dedicado a Deus, um coração que não se dividia com outras coisas de maneira nenhuma. Isso significa que ele era íntegro para com Deus, íntegro para com a sua palavra, íntegro para com aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ao redor da sua família. Em Marcos, capítulo 12, verso 30, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E também o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ninguém aceita, e o Senhor muito menos, um coração dividido. Um coração que eu me dedico um tempo aqui com essa pessoa, depois vou estar o tempo lá com outra pessoa. Mas no Antigo Testamento tinha isso. Jacó tinha esposas, Davi tinha... Isso é lá atrás. O princípio da palavra de Deus é um homem e uma mulher. Não há outros deuses, como a gente vê por aí, religiões que dividem. Olha, tem Deus, mas tem São Fulano, tem Ciclano, tem não sei quem, tem não sei quem. São tantas figuras que as pessoas até se confundem. Não, Deus não aceita essa divisão. Deus não aceita esse compartilhamento, se é que a gente pode usar esse termo, compartilhamento. Deus não aceita um coração dividido. O verdadeiro teste do nosso coração, se ele está íntegro e inteiro, não é aqui é bom demais, aqui é fácil demais, mas é realmente dentro de casa, porque é lá onde nós somos autênticos, que nós somos verdadeiros, é onde a gente fica à vontade, é onde, não, digamos assim, não tem máscaras, né? Nós não temos máscaras. Quem somos nós? Quem é você entre quatro paredes? Seu coração está inteiro, está dividido, e aí eu digo no sentido de liberar perdão. Liberar perdão. Ou será que temos acumulado lágrimas? É uma coisa que eu acho que não sei se alguém gosta, ou se tem gente que gosta. Eu já vi gente falar que tem o maior prazer em lavar a louça. Quem aqui gosta de lavar a louça? Vê uma louça, pia cheia de prato, de talher.
tem panela. Eu vi uma vez uma pessoa que falava, isso para mim é uma terapia. Eu falei, tá bom, né? Tem uma pessoa também que eu conheço que ela gosta de colecionar, sabe o que, pastor? Detergente. Detergente, é meio estranho, né? Detergente, ela tem marcas de detergente de outros países, da Europa, da África, não sei. Pois é, a gente, como tem gente que gosta, sente, é uma terapia lavar a louça, tem gente que vai colecionar os detergentes, né? Uma coisa está ligada à outra diretamente, né? Mas no nosso lar, como é que está o nosso lar? Mágoa é que nem louça, né? Começa com um copo, um pratinho, um talher, aí vai enchendo, daqui a pouco quando você vê está uma pilha, está uma montanha. A mágoa, quanto mais acumula, quanto mais junta a mágoa, se não tiver liberado perdão, parece pequeno no começo, né? Um pratinho, uma colherzinha, uma caneca, mas daqui a pouco quando você acumula se torna uma coisa assim insuportável. Precisamos tratar, sermos nossos relacionamentos com o nosso próximo, sermos íntegros, sermos inteiros, sermos pessoas que realmente buscam sermos retos diante do Senhor. Nosso relacionamento com quem amamos e com o nosso próximo. É fácil? É claro que não, é igual lavar a louça. Às vezes não é fácil, a panela dá trabalho para limpar, dá trabalho para... Mas é necessário, se não tratar, fica difícil, fica complicado, fica difícil de você ser. E de quatro paredes, quem nós temos amado? Como nós temos amado o nosso próximo diante do Senhor? Precisamos muitas vezes liberar perdão, administrar as diferenças, as circunstâncias do dia a dia. Restauração. Ezequias tinha, diante de Deus, ele tinha, digamos assim, essa capacidade de, olha, lembra-te como eu andei diante do Senhor com inteireza. Eu fui íntegro, eu fui sincero, eu não dividi, eu fui honesto, eu fui direto ao assunto. Como está o seu coração? Dividido? Inteiro? Você pode chegar diante de Deus e fazer essa mesma oração de Isaías, ou de repente fala, não, tem umas coisinhas aí que eu preciso colocar em ordem, os momentos de raiva que eu tive lá, eu preciso lá resolver aquelas pendências, aquelas palavras duras que eu falei, de repente eu preciso chegar lá e conversar diante da pessoa, para colocar os relacionamentos, o coração em ordem. Como é que eu faço? Basta perdoar quem te ofendeu, basta perdoar e exercitar mais o amor. O amor. Paulo fala do amor, que o amor supera tudo, que o amor é maior que tudo. E a maior referência de amor é quem para nós? Jesus. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Diante do Senhor nós não éramos nada, nós nem éramos povo. Nós éramos trevas, como a própria palavra diz, éramos trevas. Mas veja que nós fomos transportados das trevas para o reino da luz, porque fomos perdoados. Nós nem éramos povo de Deus, nós não éramos nada de Israel. Nós fomos adotados por Deus como filhos legítimos por causa do amor. É como algo que somente o amor de Deus extraordinário que podia fazer diante de nós. Sem amor no lar não existe ordem, não existe harmonia, não existe paz. Existe desgaste, o relacionamento se desgasta, o relacionamento vai se desgastando. Então, com o amor, a gente consegue lavar a louça, deixar tudo em ordem, tudo bonitinho, e ter alegria, ter paz, ter realmente o desejo de ficar no nosso lar. Você tem amado a sua família com inteireza de coração, como diz aqui a palavra do Senhor? Coloque os relacionamentos em ordem. E quando eu digo família, a gente pensa logo, é minha esposa, meu filho, as pessoas que estão ali junto com a gente. Às vezes tem o tio, às vezes tem o irmão, às vezes tem aquelas, sabe, as pessoas que estão mais um pouco afastadas, mas que são família, mas que também são família. Coloque seus relacionamentos em ordem, certamente isso vai colocar diante do Senhor e você vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E o terceiro, Ezequias diz, eu fiz o que era reto aos seus olhos, fiz o que era direito aos seus olhos. O que chama a atenção aqui, Ezequias, é que ele não foi um homem só de discurso. Quando você volta um capítulo, e a gente dá uma olhadinha nos 19, no 20, a situação de Israel era bem complicada.
O culto não estava mais acontecendo. A parte espiritual de Israel tinha sido deixada de lado. E Ezequias, o que ele faz quando ele assume o trono? Ele restabelece o culto ao Senhor. Ele volta com o culto, ele volta com os dízimos, ele volta com os louvores, ele volta com toda a estrutura espiritual, com tudo aquilo que antes era feito. Ele volta com a Páscoa volta a ser celebrada no templo do Senhor. Eu trouxe até no primeiro domingo o estudo sobre a Páscoa. Isso o povo judeu tinha que fazer sempre, era como diz, estatuto perpétuo. Atitude. Ezequias teve atitudes corretas diante de Deus. Ele tomou atitudes corretas diante de Deus. Ezequias sabia o que era certo e fazia o que era certo. Porque muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas não pratica, não é verdade? A gente sabe o que é certo, mas não basta saber. É preciso praticar, é preciso viver. Então as atitudes de Ezequias demonstravam obediência a Deus. Hoje muitos até sabem o que a Bíblia ensina, sabem que a Bíblia tem ensinamentos bons e preciosos, e sabe que a Bíblia pode nos orientar em todas as áreas da nossa vida, mas vive segundo a sua própria vontade, é ou não é? A gente tem um problema que a gente às vezes sabe o que é certo, mas não pratica, não sabe o que é certo, mas não vive segundo aquilo que nós sabemos que é certo. Ezequias tinha discurso, mas suas atitudes demonstravam obediência a Deus. Ele tinha esse princípio de obedecer ao Senhor, de obedecer a ordem dada por Deus. E quando a gente não obedece, quando a gente não vive segundo aquilo que a gente conhece e fazemos segundo, eu acho que é assim, vou fazer dessa maneira. Isso não é ordem, isso é desordem espiritual. Fazemos o que queremos, o que achamos correto. É como semáforo, né? É igual sinal de trânsito, né? Quem aqui nunca passou no vermelho? Todo mundo. É errado? Todo mundo sabe que é. Mas todo mundo aqui, incluindo este que vos fala, em algum momento já passou no vermelho. Ou seja, nós desobedecemos. É quando está com pressa. Não tem ninguém mesmo, vamos embora. Não é não? Todo mundo já fez em algum momento da vida. Parece que ninguém está olhando, mas da mesma forma, mesmo quando ninguém está olhando, devemos fazer o que é certo diante do Senhor, praticar o que é certo e fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. A vontade de fazer o que a gente quer, muitas vezes é complicado. Às vezes a família está fora de ordem, às vezes a família está, ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. Aliás, hoje a sociedade mudou, né? Como a sociedade mudou em 30 anos, eu fico impressionado com certas coisas que às vezes eu descubro. Por exemplo, animal de estimação. Não é mais animal de estimação, chama pet, não é verdade? Pet. E o pet foi alçado à condição de membro da família. O pet agora é membro da família. E mais, ele tem a condição de filho. É isso mesmo. Por isso que chama mãe. Quem é a mãe? A pessoa? Mãe de cachorro? Eu não sei, não consigo aceitar não. Mas enfim, é isso. Pet não é mais um animal de estimação, é pet. Aliás, tem uma briga aí, porque quando vão levar um pet, quando vão viajar, é uma briga com companhia aérea para viajar na cabine. Só que a companhia aérea quer botar o filho no porão, viajar como bagagem. Eles falam, não é bagagem, é meu filho. Olha que absurdo. Mas tá assim. Cachorro, animal é pet, tudo bem, animalzinho de estimação, a gente gosta, a gente trata com carinho, é bom. Mas isso não é bíblico, isso não é a segunda vontade de Deus, não é assim que Deus ensinou. Animais são animais, gente são gente. Trocar isso é viver fora da palavra de Deus, é quebrar princípio. É estar em desordem diante do Senhor. E às vezes a família está fora de ordem justamente por causa disso. As famílias, cada um quer fazer a sua vontade, as pessoas acham que agora é assim, agora é assado, e perde-se a noção. A desobediência começa a entrar na casa. Uma hora não obedece o pai, uma hora não obedece a mãe, daqui a pouco não obedece mais ninguém. Jesus disse que um reino dividido não subsiste.
não vai existir, não vai se manter, não vai se sustentar, porque nós não podemos servir a dois senhores, ou agradar a um e desagradar a outro, ou vice-versa, não vai dar certo. Por isso o pai e a mãe devem estar em acordo para não dividir os filhos e confundi-los. Essa é uma parte muito delicada que na Bíblia a gente vê vários exemplos de pais, de famílias que tinham suas preferências por um e por outro e acabou gerando conflitos, acabou gerando realmente problemas. É preciso ter atitudes de acordo com a vontade do Senhor, atitudes que sejam coerentes diante da vontade de Deus. Você tem feito a sua própria vontade? Ou o que é reto aos olhos do Senhor? É mais difícil fazer o que é reto aos olhos de Deus, mas é necessário, é o que é melhor para nós, obedecer à vontade de Deus. Nem sempre a vontade coincide com os nossos desejos, é ou não é? Mas devemos colocar a vontade de Deus acima de tudo, colocar as nossas atitudes em ordem, alinhadas com a vontade de Deus, colocar a vida familiar em ordem. A pergunta é: vamos ignorar ou vamos obedecer? Coloquemos a nossa família em ordem hoje, busquemos fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque vamos colher resultados, vamos colher bênçãos, vamos colher realmente aquilo que Deus deseja para nós. Isso eu acho muito interessante quando a irmã Jacira fala dos princípios. E realmente, se você parar para pensar, os princípios de Deus, Deus não vai de forma alguma passar por cima, cancelar, suspender ou ignorar. E quando nós passamos por cima, fazemos isso, ignoramos, negligenciamos, consequências ruins acabam vindo. Então, o princípio aqui é: coloque a sua casa em ordem. E quando nós colocamos, certamente o Senhor vai nos abençoar. Isso não quer dizer que eu vou ficar livre de problemas, não garante isenção de problemas, de lutas, de dificuldades, não. O Senhor nunca nos disse que seríamos isentos de problemas e dificuldades. Mesmo que enfrentemos problemas, como Ezequias, que ficou doente, olha aí. Ele era fiel a Deus, inteireza de coração, fez o que era reto diante do Senhor, mas eis que ele teve uma enfermidade mortal. A pessoa fala: mas Senhor, ele não reclamou, no sentido de: mas Senhor, poxa vida, eu fiz tanta coisa, e agora o Senhor vai me deixar morrer assim? Ele não reclamou, ele falou: Senhor, lembra-te de mim, lembra, olha, eu fiz isso, eu procurei andar retamente, eu restaurei o culto em Israel estava esquecido, e ele restaurou o culto diante do Senhor. A atitude dele foi: lembra-te de mim, Senhor, olha o que eu fiz diante do Senhor. Mas qual que vai ser o galardão? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E mais, como o Senhor é generoso, Deus ainda concedeu mais 15 anos na vida dele. 15 anos, livrando de seus inimigos, e ainda teve esse sinal aqui no relógio de sol que mandou voltar 10 graus. 10 graus no relógio de sol. Quando colocamos a nossa vida, a nossa casa em ordem diante de Deus, o Senhor ouve as nossas orações, Ele se inclina para ouvir, Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê o que nós estamos vivendo. E não apenas isso, Ele vai trazer cura, Ele vai dar vida e abundância, Ele vai restaurar e pode realizar o impossível em nossas vidas. Ele tem realizado, Ele tem realmente feito já. Nós temos visto o poder de Deus e os seus milagres. Coloquemos a nossa vida espiritual diante de Deus. Procuremos colocar o nosso lar em ordem. Procuremos restaurar os nossos relacionamentos. Vamos rever as nossas atitudes. Vamos ser crentes melhores diante de Deus. O Senhor certamente nos abençoará em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Que o Senhor fale ao nosso coração e que esta palavra continue habitando ricamente, sendo referência em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?